Primeiro, eu gostaria de oferecer saudações aos mestres que estão neste caso de Monolon, Surman Rinpoche, Mingyur Rinpoche, Bokar Chotrul Rinpoche, que representam todos os gurus Kagyu, também todos os Khenpos e mestres, e todos os monges e monjas, e também todos os participantes não monásticos que vieram de todo o mundo. Eu ofereço as minhas saudações. E agora nós iremos continuar com os ensinamentos sobre a vida de Atisha. Vamos continuar de onde nós paramos ontem. Então, se nós pudermos dar um resumo da vida de Atisha, então, quando ele tinha 10 anos, ele já estava estudando gramática, artes e outras áreas comuns do conhecimento. E então, a partir daquele momento, até os 20 anos, ele estudou áreas mais avançadas da gramática e também epistemologia e lógica. E então, a partir dos 20 anos, então até os 20 anos, ele ainda era um devoto leigo e ele principalmente estudava, e principalmente a partir do momento onde ele fez 22 anos, foi então que ele começou a praticar o mantra secreto. Foi quando então ele recebeu empoderamentos e se tornou um yogi, a partir então dos 22 anos. E o seu primeiro guru, Vajrayana, de quem ele recebeu um empoderamento, foi o guru Rahula Gupta. E Rahula Gupta, ele também era... Ele era o guru de um Siddha e um grande erudito chamado Kyumpo Naljor. E durante a segunda parte da vida desse Siddha Naljor, quando ele foi para o Tibete, ele teve uma visão pura de Rahula Gupta e recebeu instruções diretamente de Rahula Gupta. E ele teve essa visualização, então ele teve essa visão, ele viu Rahula Gupta com essas instruções cruciais e o empoderamento através dessa visão. Um empoderamento de Mahakala de 6 braços. E Rahula Gupta, ele era guru de Atisha. E dentre todos os gurus de Atisha, que Atisha teve, o principal foi o guru Avadudipa. Ele passou muitos anos recebendo ensinamentos e seguindo Avadudipa. Ele recebeu muitas instruções essenciais do mantra secreto. E então, desde a idade de 22 anos até os 29, ele estudou extensamente o Vajrayana e praticou também extensamente. E ele alcançou um nível muito alto da prática tântrica. E ele também se engajou na conduta yogi da consciência yógica. E ele fez essa prática por entre 13 e 6 anos. E agora, quando nós falamos da conduta yógica da consciência, isso ocorreu em inúmeros locais diferentes, onde ele se engajou nessas práticas. E então ele foi para esses locais e ali ele se engajou nessa conduta yógica da consciência. E foi por ele ter alcançado o nível do caminho da união que ele foi capaz de... Ele alcançou o caminho da união através de se engajar nessas práticas.
E então o Atisha ele foi um pouco diferente dos outros Siddhas praticantes de mantra. Porque primeiro o Atisha ele fez a prática como yogi e apenas depois ele se tornou ordenado. Então, essa é uma grande diferença entre outros Mahasiddhas, que primeiro foram ordenados. Então, apenas com a idade de 29 anos é que o Atisha se tornou um monge. Então, o Atisha e o Buda Shakyamuni se tornaram monges com a mesma idade. O Buda Shakyamuni também tomou a ordenação monástica aos 29 anos. Então, ambos se tornaram monges com a idade de 29 anos. E a partir daquele momento, então, ambos se tornaram monásticos. E eu gostaria de falar, então, um pouco sobre as circunstâncias da ordenação do Atisha. Como eu falei antes, enquanto ele ainda era jovem, o Atisha ele praticou o mantra secreto, e ele recebeu muitas instruções e empoderamentos do mantra secreto. E muitos ensinamentos, e ele realmente praticou. Então, ele ganhou maestria sobre inúmeros tópicos, inúmeros aspectos do mantra. Porque ele tinha um conhecimento muito profundo e também fez muita prática tântrica. Então, o primeiro pensamento era que ele alcançaria a budeidade somente através da prática tântrica. Esse, então, era a primeira ideia que ele teve. Mas uma noite, em um sonho, ele teve muitas visões a respeito disso, mas uma noite ele teve um sonho com um Heruka que apareceu no céu diante dele e fez uma profecia. E ele diz: você não chegará a lugar algum através dessa conduta yógica que você recebeu de Avadutipa. Você deve se tornar um monge, você deve se ordenar. E no futuro, então, você terá muitos estudantes monásticos. Então, essa foi uma profecia que ele recebeu de Heruka. Então, essa foi uma profecia que ele recebeu acerca de receber a ordenação monástica. E uma outra noite, ele teve um sonho, onde ele estava em um grande templo, e Bhagavan Shakyamuni estava rodeado por uma grande sanga de bhikshus, e eles estavam almoçando a refeição do meio-dia. E o próprio Atisha, ele estava sentado bem ao final da fila. No final da fila, da onde o Buda estava. E o Buda, então, olhou para todos os discípulos, e quando ele viu Atisha, e ele apontou o dedo para Atisha e disse: o que aconteceu com aquela pessoa? Ainda não se tornou um monge. Então ele teve esse sonho com Buda falando isso. E esse então foi um outro sinal de que ele deveria se tornar um monge. E em uma outra noite, ele viu Maitreya em um templo. E o Maitreya, geralmente, ele está usando suas vestes de Bodhisattva, as joias de um Bodhisattva. Porém, nesse sonho, o Maitreya ele estava apenas usando suas vestes monásticas. O Maitreya estava vestido como um bhikshu. Então ele viu o Maitreya com essas vestes monásticas, e quando ele se aproximado de Maitreya, de um templo onde estava o Maitreya disse: bem, este é um lugar apenas para monásticos.
não é um lugar para vocês que são chefes de família. Então você não pode entrar aqui. Então é isso que ele ouviu de Maitreya. E houve tantos sinais que Atisha deveria se tornar um monge que ele pensou consigo mesmo: agora eu definitivamente preciso receber a ordenação monástica. Eu realmente devo me tornar um monge. E então havia uma família próxima a Nalanda, e o chefe dessa família, que era o local onde o Latisha morava, ele alugava um quarto na casa dessa família, e ele falou então para o chefe dessa família, para o pai dessa família: eu quero me tornar um monge. E ele perguntou onde que eu deveria me ordenar. E ele disse então, e ele continuou a pergunta: mas há muitas escolas, aonde eu deveria me ordenar? Onde seria melhor? Qual seria a melhor tradição para me ordenar? Ele perguntou a esse chefe de família. E ele, esse dono da casa que alugava o quarto para Tisha, ele disse: isso depende, você vai abandonar a sua prática do mantra secreto ou não? Você ainda irá praticar o mantra secreto Vajrayana? Ou você pretende parar de praticar o Vajrayana? E o Tisha então respondeu: não, eu irei continuar a praticar o mantra secreto. E então o chefe de família respondeu: bem, então, dentre todas as escolas, o melhor é que você vire um monástico na escola Mahasangika. Então ele deu essa opinião de que dentre todas as escolas era melhor que o Atisha se tornasse um monástico na escola Mahasangika, porque essa escola ela não era tão rígida quanto as demais escolas com os monásticos. E então o Atisha, ele já tinha aqui 29 anos. Então ele foi para Mahavihar, em Bodh Gaya, o templo Mahabodhi. E algumas pessoas dizem que foi um outro templo. Mas, de qualquer forma, ele tinha 29 anos e ele foi ordenado na escola Mahasangika. E havia, na verdade, muitas subdivisões da Mahasangika. E ele recebeu a ordenação de um mestre chamado Buddha Dhyana. Isso provavelmente é a mesma linhagem de Gurya Samadhya. É uma linhagem muito conhecida. E ele então recebeu a ordenação do mestre Shilarakshita, que era um grande mestre Vinaya Mahasangika, da linhagem do mestre Buddha Dhyana. E então ele recebeu o nome de Dipankara Shri Dhyana. E agora a tradição nessa tradição de Buddha Dhyana, todos os discípulos que tomavam a ordenação nessa linhagem, eles recebiam o nome Dhyana. E é por isso, então, que Atisha recebeu esse nome, o último nome Dhyana, de Pankara Shri Dhyana, que significa sabedoria. Então, aos 20 anos, ele tomou a ordenação monástica e recebeu esse nome. E no louvor ao Atisha de Drotompa diz que, sem apego aos prazeres sensoriais, ele deixou a riqueza da realeza e tornou-se um bhikshu da escola Mahasangika. Eu suplico ao glorioso Atisha.
E a partir de então, havia muitas regras para os monásticos. Nós nem precisamos mencionar todas as regras, mas mesmo as menores regras, ele realmente respeitava e não as infringia. Por exemplo, se tinha uma farinha que tivesse sido guardada em um pote de barro, é como uma farinha, como um tsampa. Ele não comeria essa farinha. E a razão para isso é porque esse recipiente era o mesmo recipiente onde cerveja era feita, onde álcool era produzido. E então, as regras para os monásticos Mahasanghika consideravam que não beber álcool dos votos raiz. Então, eles praticavam isso de uma forma muito estrita, muito rígida. Então, se ele comesse farinha de um pote, de um recipiente, onde uma vez foi guardado álcool, ele iria consumir o álcool ali. E esse recipiente, então, esse recipiente onde um dia já foi fermentado cerveja se tornaria impróprio para que ele consumisse qualquer alimento que foi guardado ali depois. E esse, então, era realmente um voto raiz para os monásticos na escola Mahasanghi, que é isso que é dito, pelo menos. Mas se nós olhamos para o Vinaya da escola Mahasangika, não há nenhum questionamento a respeito disso. Normalmente nós falamos desses 4 votos raízes, nós incluímos o não beber álcool. E se diz que com alguns outros votos é possível ser um pouco mais relaxado, mas com votos raiz, como, por exemplo, beber álcool, isso não é permitido, principalmente dentro da escola Mahasangika. Não beber álcool é um voto raiz para Mahasangika. Então, eles eram muito fechados com relação a isso, muito rígidos. No entanto, eu olhei o Vinaya da tradição Mahasangika na tradução chinesa e parece que não beber álcool não seria um dos votos raiz, pelo menos na tradução chinesa. Mas é isso que nós dizemos. E agora, então, eu gostaria de falar de como a Tisha recebeu o nome. Explicar o significado do seu nome. Então, como eu disse, o nome monástico de Atisha era de Pankara Shirigyana. Pankara Shirigyana. Esse é o nome que ele recebeu do Kempo, do qual ele recebeu a ordenação. Mas há muitos nomes para Atisha. E o mais comum no sânscrito é Atisha. Então, quando nós traduzimos Atisha para o português, isso significaria o preeminente ou o melhor dos melhores. Outra explicação também seria que o Atyasha, intenção, ou alguém que tem um grande altruísmo. Essa é uma forma de explicar. O Ati também significa extremo. E Sha, pacífico. E quando nós falamos Atisha, então isso significaria extremamente pacífico. E uma outra explicação é que o A significa yogi, como Avadutipa. O Ti seria um grande pandita. E Sha, um grande bhikshu. Então, um grande monástico. Porque no sânscrito, bhikshu é o nome para um grande praticante shramana. Então, o chá aqui de Atisha viria de shramana. Essa é uma outra explicação.
E como ele recebia esse nome Atisha, há duas explicações diferentes para isso. Uma vem da história Kadampa, chamada Ornamento da Mente, de Panchen Chodrak, e ele foi dado por Chandu-o. É um nome que foi dado por Chandu-o, seria um nome. E Chandu-o, ele viu que ele tinha um conhecimento com paixões superiores. E ele também era um erudito superior, um pandita superior. E ele era superior até mesmo aos grandes panditas. E ele tem a capacidade de esclarecer os ensinamentos preciosos do Buda que outros não tinham. Então, por essa razão, ele foi chamado de Atisha, para descrever a sua grandiosidade. E uma outra explicação vem do Sakyapa Kunso. E isso então veio a partir do rei Dharmapala. Ele reconheceu que o Atisha ele era superior entre todos os Panditas e Siddhas na Índia, e ele convidou-o então para Vikramashila, e ele deu então o título de Atisha. Essa é uma outra explicação. No entanto, esse seria o Dharmapala da dinastia Pala. E se esse é mesmo o Dharmapala da dinastia Pala, o período não corresponde, porque o Dharmapala ele reinou durante o século VIII. Assim, eu penso que é mais lógico concluir que realmente o nome foi dado por Janchuo. Eu acredito que há mais razões para que isso seja a versão verídica. Mas ainda é necessário fazer pesquisas mais aprofundadas. E agora, no Tibete, o nome mais comum para Tisha é Joje. E quando nós falamos em Joje, no Tibete, Lhasa, nós temos as duas estátuas Jowo. Nós sempre nos referimos às duas estátuas Jowo, certo? Mas aqui nós temos o Je, Joje. Então, quando nós falamos das estátuas Jowo, elas não têm o Je. E aqui elas têm, e aqui o nome de Atisha tem o Je, Joje. E algumas vezes nós falamos no tibetano que Jo aqui significa líder ou rei. E algumas vezes nós falamos Jo, chamamos de Jo aquelas pessoas que são mais velhas. Por exemplo, o filho mais velho da família, ele é o Jojo, ou Jola, ou Ajo. Então, Jo pode significar algo assim, como as estátuas Jo que estão em Lhasa, que seriam uma representação do Buda em vestes e ornamentos Sambhogakaya. É o Buda Shakyamuni, mas utilizando todas as vestes e ornamentos Sambhogakaya. Essa é a representação particular que nós chamamos de Jowo. Mas, em todo caso, Jowo é uma palavra de louvor. Então, é usado como um nome para um ser supremo. Alguém que é considerado extremamente importante. Então, são as pessoas que os humanos e deuses consideram em grande estima. Então, por isso, o nome dele é Joje. Então, é uma pessoa muito preciosa, muito valiosa. Então, por essa razão, quando o Atisha é chamado de Joje, isso se dá pelo Atisha ter sido tão bondoso para o Tibete e devido à sua grande importância. Então, devido a esta grande bondade que ele mostrou, o nome dele é Joje, assim que ele se tornou conhecido pelos tibetanos. Esse nome demonstra quanto os tibetanos têm tanta gratidão pela sua bondade. Então, esse nome ele não é usado para nenhum outro ser, Joje. E isso expressa um grande sentimento
por Atisha. Então, eu creio que é por essa razão que Atisha recebeu esse nome no tibetano. E o próximo tópico, então, é o que ele estudou, em quais estudos ele se engajou após a sua ordenação monástica. Ele, então, se tornou um monge aos 29 anos. E até os 31 anos, ele estudou inúmeros textos diferentes, textos Mahayana, e também os textos de fundação, os textos do veículo de fundação. E onde ele estudou principalmente foi em Vikramashila e o Dantapuri. Foram esses dois templos, os locais principais onde ele estudou. E eles eram Shedras, ou universidades monásticas. E naquela época, Vikramashila era ainda mais famosa que Nalanda. Nalanda, na verdade, não era tão conhecida ainda. Vikramashila era mais famosa nessa época. Então, dentre os locais onde ele estudou, o mais conhecido é Vikramashila. E também nós temos o Dantapuri, o templo Dantapuri. E muitas pessoas pensam que o Dantapuri provavelmente ficava perto de Bodh Gaya. E esses dois centros, Vikramashila e o Dantapuri, eram os locais mais conhecidos como universidades monásticas em toda a Índia nessa época. E então Atisha ele estudou principalmente com Abadi Shilakarshita em Vikramashila. Ele estudou Vinaya do veículo fundamental de todas as 4 escolas. Com essas 4 escolas que eram as mais conhecidas nessa época: a escola Mahasangika, a escola Theravada, a escola Samatya e a Sarvastivada. E então ele estudou o Vinaya dessas 4 escolas extensivamente. E na questão da prática, essas 4 escolas elas tinham certas diferenças. E ele conhecia todas as práticas, todas as distinções entre as práticas de cada escola. Ele se tornou realmente um especialista nisso. E da mesma forma, no monastério Dantapuri, ele estudou com um guru chamado Dharmarakshita em Udantapuri. E com Dharmarakshita, o Atisha, então, ele estudou um texto escrito pelo Arhati Upagupta. Um texto... E normalmente é necessário estudar esse texto por completo, é necessário 12 anos, mas o Atisha ele era tão diligente que ele estudou em 7. E o principal ponto que ele estudou, as escrituras Mahayana, foi com Shantipa. E o Shantipa, ele era o Pandita que era o guardião do portão leste de Vikramashila. E ele tinha, então, os 4 guardiões e o guardião do portão leste era Shantipa. E ele era chamado do onisciente da era de conflito na Índia. E muitos mestres tibetanos, incluindo Dromi Lotsawa, Marpa Lotsawa, Goku Kappa e muitos outros gurus, eles estudaram com ele. Então, Shantipa ele tinha uma grande conexão com o Tibete. E naquela época, depois de Naropa, Shantipa
era o erudito mais conhecido na Índia. Então diziam que ele era o número 2, logo depois de Naropa. E Atisha diz, ele afirmou que naquela época não havia, que ainda havia uma grande mistura de visões budistas e não budistas na Índia naquela época. Porque haviam muitas coisas parecidas, semelhantes entre a visão budista e a visão não budista. Era difícil distinguir o que é o ensinamento realmente do Buda e o que não é ensinamento do Buda. E havia mesmo mestres budistas que não eram capazes de distinguir. E o Atisha diz, então, que além dele mesmo, de Atisha e do seu professor Shantipa, era muito difícil encontrar pessoas que realmente sabiam toda a diferença entre as visões budistas e não budistas. E o Atisha, então, como eu mencionei antes, ele estudou não apenas em Vikramashilya Dantapuri, mas ele estudou com muitos gurus em inúmeros lugares. E é dito que ele atravessou o oceano 3 vezes, e pela Índia Central, Sumatra e Ceilão. E ele passou por muitas dificuldades para estudar com diferentes gurus. E ele seguiu muitos gurus na sua vida. E ele tem muitos relatos diferentes. Há muitos relatos diferentes em inúmeros nantares, em inúmeras biografias de Atisha. E o maior número de gurus que ele seguiu seria afirmado que seria 157 gurus. E o número menor em uma dessas biografias seria 30. E entre esses gurus havia tantos eruditos quanto siddhas. Mas pessoas que de fato tinham realização, nessas biografias se afirma que seriam 12 gurus. E 3 gurus que haviam visto a verdade completa, talvez gurus que alcançaram a budeidade, que eram o guru Avadutipa, e havia 2 Avadutipas, na verdade, o jovem e o mais velho. Mas o que o Atish estudou foi provavelmente o Avadutipa mais jovem. E o outro era Kamalalakshita, que era um praticante de Amantaka, e o terceiro era Dom Pipa, que foi um discípulo de Naropa. E Dom Pipa também nós temos 2 Dom Pipas, historicamente, o mais jovem e o mais velho. Esse provavelmente era o mais jovem. O mais antigo viveu em outra época. Então, essa era a Índia antiga, certo? Havia muitos nomes iguais, vários Dom Pipas. Então, aqui nós estamos falando do mais jovem, do Dom Pipa mais jovem. De qualquer forma, esses são os 3 gurus que de fato viram a verdade: Avadutipa, Kamalakshita e Dom Pipa. E ele estudou a visão do caminho do meio com Avadutipa. E com Kamalalakshita, ele estudou principalmente a mente apenas. Mas quando ele desenvolveu a visão do Dharmata, ele se tornou um mestre do caminho do meio. Então ele é um dos mestres que viu a verdade. E ele, na verdade, não encontrou o Dom Pipa pessoalmente. Mas ele suplicou, ele fez súplicas, e por ter suplicado, em um sonho, ele viu 3 monges jovens, e na verdade havia um mestre e 2 monges jovens. E o sonho foi muito estranho. Eles estavam segurando uma tigela, uma capala, e da qual eles comiam carne humana. E o que aconteceu no sonho é que o John Pipa olhava para esses 3 alunos
Então, Dom Pipa era o guru e havia esses dois monges. E cada um deles, desses dois monges, ele segurava uma kapala. E na outra mão eles estão segurando carne humana para comer. E o Atisha pensava, então, isso é muito estranho, isso não seria uma ofensa grave? Isso não é algo bom. Principalmente se você é um monástico e segurar uma kapala e comer carne humana, isso não seria uma grande ofensa? E o Drompipa disse, um Buda tem qualquer confusão? Ele pergunta para Atisha no sonho, e o Atisha responde, não, não tem. E então o Dom Pipa responde, bem, então come essa carne humana também. E isso no sonho, quando o Atisha ele pega essa carne humana para comer e ele começa a comer como o dedo anelar. Quando ele comeu realmente um pedaço do dedo, quando ele acordou imediatamente. E quando ele acordou, a partir daquele momento, até a noite, até o começo da noite, ele permaneceu em completo samadhi. Ele ficou apenas desfrutando do êxtase do samadhi, repousando em equanimidade. E o Atisha, então, ele pensou consigo mesmo. Esse samadhi, eu ter ficado tanto tempo em samadhi, essa devem ter sido as bênçãos dos... Ele se perguntou isso, será que são as as bênçãos dos Budas e Bodhisattvas ou seriam as bênçãos de Dom Pipa? E mais tarde, então, um praticante do mantra secreto, ele foi até Dom Pipa e Dom Pipa disse, você e eu não temos conexão kármica. Eu tenho um discípulo o qual eu dei bênçãos, eu o abençoei. E o nome dele tem o nome Gyana. E era o nome de Atisha, de Bankara Shri Gyana. Então, eu tenho esse aluno com esse nome Gyana. E eu o abençoei, eu concedi bênçãos para ele. E você deveria ir atrás dele. Porque com ele você tem uma conexão kármica, então vá vê-lo. Então, isso foi o que Dom Pipa disse a esse discípulo, esse praticante. E então, esse praticante ele foi até a Tisha e suplicou, por favor, me dê ensinamentos de Dharma. E a Tisha perguntou, quem te enviou aqui? E quando a Tisha perguntou isso, então Dom Pipa disse, nós não temos conexão kármica, e você deveria ver esse guru, que é o meu discípulo. E quando ele explicou toda a história para o Atisha, então a Atisha soube que aquele samadhi que ele desenvolveu eram mesmo as bênçãos de Dom Pipa. Porque ele ficou, até aquele momento, ele ainda estava se questionando se eram as bênçãos dos Budas e Bodhisattvas ou as bênçãos de Dom Pipa. E com a chegada desse praticante enviado por Dom Pipa, então ele entendeu que eram realmente as bênçãos de Dom Pipa. Porque Dom Pipa nunca tinha dado as bênçãos para ele pessoalmente. Mas como ele tinha recebido essas bênçãos no sonho, e o Dom Pipa disse isso para esse praticante, então ali a Tisha teve certeza que ele recebeu as bênçãos de Dom Pipa no sonho.
E há alguns mestres que concederam, que foram especialmente especiais em concederem ensinamento sobre Bodhicitta para Atisha. E esses mestres são Dharmakirti, Dharmarakshita. Então, Dharmarakshita, ele era um yogi e ele é a fonte dos ensinamentos Kadampa, do treinamento da mente. Então, o primeiro deles é Dharmarakshita. Mas todos três mestres foram mestres da Bodhicitta. Então, quando nós pensamos em Dharmarakshita, havia uma pessoa que ficou doente. E para curar essa pessoa, o que ele precisava? Ele precisava consumir carne humana. Então é muito difícil para a gente entender. Entender que alguém é capaz de cortar a própria carne e dar para outros seres se alimentar. Isso é algo muito difícil da gente entender. Mas, de qualquer forma, Dharmarakshita não era apenas um yogi que fez essa prática de generosidade do corpo, mas ele, de fato, na realidade, cortou parte do seu corpo e deu para outra pessoa que precisava consumir carne naquele momento. Então, esse é realmente um nível muito elevado de treinamento da mente. E o segundo é o Mantra Yoga, que também foi um grande mestre da Bodhicitta. E um dia ele viu alguém comendo um cachorro e ele estava abusando de um cachorro, batendo num cachorro. E esse mestre ele sentiu uma compaixão tão grande por esse cão, por ver aquele cão sofrendo. Ele sentiu realmente a dor daquele cachorro e ele tomou essa dor para si mesmo. E ele sentiu como se fosse o próprio corpo dele sofrendo. E ele então tomou para si mesmo toda a sensação de sofrimento que aquele cão estava sentindo naquele momento. Então, quando a pessoa estava batendo e fazendo machucados no corpo do cachorro, aquilo parou de surgir no cachorro e esses machucados estavam surgindo no mestre. Então, realmente começou a sair sangue e pus do seu próprio corpo. Então, dessa forma, nós podemos entender o nível elevado de bondade amorosa e compaixão de Maitri Yoga. E é como Maitripa, que é como uma personificação da Bodhicitta. E o próprio Guru é a Bodhicitta viva. E quando nós pensamos o quão elevada é essa prática, não é algo que nós realmente podemos conceber. E como todos os gurus que o Atisha seguiu, que chegam a quase a 150, e aquele pelo qual ele tinha maior conexão era esse Suvarnadvipa. E esse guru, Suvarnadvipa, quando ele ouviu o nome desse guru, o Atisha ele juntou as mãos no seu coração dessa forma. Depois, quando ele ouve o nome de todos os gurus, ele fazia isso. Ele juntava as mãos e orava no seu coração. E só de ouvir o nome desse guru,
Suvarnadvipa, imediatamente ele juntou suas mãos e começou a chorar. Começaram a sair lágrimas do seu rosto. Apenas ouvir o nome, apenas pensar o nome, ele jorrava lágrimas. E então, por essa razão, depois, quando Atisha foi para o Tibete, ele teve muitos diferentes mestres, certo? Muitos diferentes gurus. E porque ele tinha uma fé e devoção tão grandiosas por Suvarnadvipa. E o Atisha lhe diz que não é que há ensinamentos ou qualidades maiores ou mais elevadas em um certo guru ou em outro. É que, na verdade, ele fez Bodhicitta o centro da sua prática. E ele falava que Suvarnadvipa ele alcançou como o pináculo da Bodhicitta. Ele era o lama mais altruísta, mais compassivo que ele conheceu. Ele não era sectário, ele tinha muitas qualidades, ele era um grande erudito. E por isso, de todos os grandes mestres, ele considerava que ele era o maior erudito, o maior yogi. E o que Naropa disse é que nos dias de hoje, você pode ter maestria sobre os ensinamentos. E isso, então, na época que Atisha foi para o Tibete, bem, isso eu continuarei com esses ensinamentos amanhã. Por hoje, isso é tudo. Então, agora nós faremos a aspiração para os estágios no caminho.